dia, boa tarde, boa noite, minha gente! Vocês ficaram sabendo que dia 15 de outubro foi dia dos professores? Se não sabia, agora tá sabendo. Eu e meus colegas fomos atrás de alguns professores de nossa escola fazer algumas perguntinhas. E olha, a melhor pergunta, melhor resposta está no final. Então vem comigo, minha gente. Agora vai entrevistar a Rudinha. A Ruda, quantos anos você dá aula? Já faz mais de 30 anos que eu dou aula. Arruda, qual foi sua maior raiva que teve em sala de aula? Maior raiva que eu tive em sala de aula? Não lembro, não tenho uma maior. Tem o dia a dia de sala de aula que é difícil. Que a gente pede para vocês prestarem atenção, vocês não prestam, vocês ficam debochando, querendo sair mais cedo, largar mais cedo, ligada com o celular o tempo todo na aula, a gente reclama, aí vocês não cumprem nada do que a gente pede. Aí depois ainda quer pedir coisas que a gente faça. Mas se não é o primeiro não. É o primeiro H. É, exatamente isso aí mesmo. H. Eu agora estou aqui com o professor Danilo e eu vou fazer algumas perguntas a ele. Professor, há quanto tempo o senhor dá aula? Há uns 3 anos. E nessa sua carreira de professor, qual foi a sua melhor experiência? Eu acho que a transformação dos estudantes através do grande processo de ensino e aprendizagem. Professora Liliane. Boa tarde, pessoal. Professora, a gente tem 2 perguntinhas aqui rapidinho para fazer com a senhora, para tomar pouco do seu tempo. Há quanto tempo a senhora ensina? Olha, desde 2006 eu leciono, então há 17 anos, né? Poxa, é muito tempo. Maravilhosa, árdua, porém muito satisfatória. Tá certo. Agora, professora, a última perguntinha aqui pra gente encerrar aqui. Qual foi a coisa mais emocionante que um aluno chegou pra senhora e falou? Quando foi uma aluna que falou assim pra mim: professora, quando eu crescer, minha profissão vou querer ser professora. Aí eu perguntei por quê, o que te inspirou? Ah, professora, porque eu amo suas aulas, então a senhora foi minha inspiração. Então eu fiquei emocionada de verdade, né? De saber que eu fui inspiração para alguém. Então é isso. O senhor, todos nós sabemos que o senhor é um professor muito adorado pela escola, que todo mundo gosta. Infelizmente nós não temos aula com o senhor. Ainda não, né? A gente vai ter aí lá pro 2º ano, talvez, né? Espero que sim. É seu prazer. Espero que sim. Quantos anos o senhor dá aula em toda a sua carreira? Na realidade eu tenho 48 anos e desde os 20 anos eu dou aula. Então são 28 anos já na educação. Caramba, 28 anos. Mais que a Rudinha? Creio que não. Ele é mais velho, então ele mais tempo. Talvez. Professor, a última pergunta. Qual foi o momento mais emocionante que o senhor já presenciou em uma escola? Sarau, é sempre o melhor momento para mim na escola. Realmente foi incrível aquele dia. Estou aqui com a nossa professora Marcela, também conhecida como Paixão, e vou fazer algumas perguntas. Professora, há quanto tempo a senhora ensina? Há 12 anos. E nesse ramo da senhora sendo professora, o que lhe motivou a ser professora? A paixão por ensinar, por despertar o interesse do aluno para aprender matemática, aprender física, né? Aprender qualquer coisa que seja do interesse dele também, tá certo? Então eu acredito que essa paixão mesmo por ensinar, né? E levar o aluno a conseguir seus objetivos, tudinho. E nesse tempo, a senhora sendo professora, o que lhe emocionou em sala de aula? O que me emociona em sala de aula é quando o aluno ele consegue perceber a capacidade que ele tem, entendeu? Quando ele consegue perceber que ele é capaz de conseguir os objetivos dele, capaz de ele conseguir, né, realizar aquilo que ele mesmo duvida dele. E é isso. Muito obrigada, Marcela. Boa tarde, estamos aqui com a professora Wilma. Vou fazer umas perguntinhas a ela. Professora, por que a senhora quis ser professora? Primeiro que eu não quis, né? Eu sou de uma cidade chamada Arco Verde, que fica no sertão do estado. E a única faculdade que tinha na minha cidade era curso
para professores, licenciatura. E minha família não tinha dinheiro, o que eu queria mesmo fazer era direito, mas minha família não tinha dinheiro para eu sair de lá. Então meu pai falou, não, você vai fazer faculdade, você vai escolher alguma licenciatura, vai fazer por enquanto e depois a gente vê. Resultado, entrei no curso e gostei. Aí falei, rapaz, eu acho que eu vou ser professora. Mas eu comecei, assim que eu terminei a faculdade, aí eu já vou dizer que eu estou lecionando há 10 anos. Assim que eu terminei a faculdade, eu comecei a dar aula numa escola particular para o ensino médio. Só que eu trabalhava dando aula e eu trabalhava com outras atividades. Então eu trabalhei muito tempo com setores administrativos, escritórios e coisas desse tipo. Só que eu já não estava mais feliz. Eu falei, sabe de uma coisa, eu vou me dedicar e vou tentar só dar aula, trabalhar só na minha área. Foi a melhor coisa que eu fiz. Eu larguei todo o trabalho administrativo, burocrático que eu tinha e passei só a dar aulas. E gosto muito. Desde 2018 eu trabalho só dando aula e sou muito feliz e realizada. Qual foi a história do aluno que mais marcou esses anos todos? Aí tem várias, né, gente? Eu trabalho, além de trabalhar aqui no estado, eu também trabalho no município e eu trabalhava numa escola rural e uma comunidade de muita vulnerabilidade. E aí, assim que eu cheguei nessa escola, eu lembro que todos os colegas, os alunos, todo mundo falava que tinha um menino que era muito danado, muito problemático. Que ele não queria assistir aula, que ele não fazia amizade com ninguém, que ele era da treta. E aí eu já cheguei assim, né? E eu percebi que ele era muito inteligente. Então eu passava uma atividade, ele era o primeiro a terminar. Eu passava uma redação e ele gostava de chocar. Então eu passava uma redação sobre como ele se via no futuro e ele fazia uma redação dizendo que ia ser bandido, que ia roubar, que ia só coisas assim. E eu percebia que ele não queria fazer trabalho em grupo com ninguém. Ele sempre brigava com as pessoas, ele fazia de tudo pra ninguém gostar dele. Tanto é que eu dizia, falava o nome dele, vem cá, me dá um abraço. Ele dizia, eu espero que o seu carro, professora, capote 3 vezes quando a senhora estiver indo pra casa. Ele era muito assim, agressivo. Ele era bem... E aí, isso pra mim mostrava que tinha alguma história por trás. E eu fui tentar saber um pouco mais da história dele na comunidade. E eu descobri que esse menino, quando ele tinha 5 anos, ele passou 3 dias com a mãe dele morta dentro de casa. A mãe dele foi assassinada na frente dele, só estavam os dois em casa. E ele ficou um tempo com o corpo da mãe em casa. Esse menino passava por uma situação de passar fome, de morar com barata, com rato, com uma situação muito difícil. Então, ele tinha dificuldade de se aproximar das pessoas por conta da história, por causa dos traumas, por muitas e muitas coisas. E aí a gente foi procurar, né? Conversamos na escola, fomos buscar ajuda, e a gente via que esse aluno tinha um potencial. E aí, depois de um tempo, depois de acompanhamento e tudo, esse menino, ele conseguiu mudar, assim, de vida. Ele conseguiu sair daquela comunidade que ele morava, ele conseguiu continuar os estudos, ele, enfim, ele conseguiu não se tornar aquilo que ele escrevia que seria. Ele conseguiu superar os traumas. Superar os traumas, exatamente. Então essa foi uma história muito marcante pra mim. E é isso.